Até agora, a gente tem falado sobre diferentes tipos celulares. Só que para não gerar confusão, eu acho importante a gente aqui esclarecer sobre o que exatamente a gente está falando. Você sabe ao que eu estou me referindo quando eu digo sobre células eucariontes ou células procariontes? Então vamos fazer aqui uma pequena revisão. Como vocês já viram, os seres vivos eles podem ser classificados em três domínios: o bactéria, o árquea e eubactéria. O domínio bactéria e árquea incluem todos os seres vivos que são procariontes e unicelulares. Então preste atenção. Todos os seres procariontes eles são unicelulares. Já os eucariontes eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. O domínio bactéria só tem um reino, o eubactéria, que inclui as bactérias e as cianobactérias. É possível observar as bactérias no nosso dia a dia, porque algumas delas são capazes de causar infecções no nosso corpo. Mas elas não são importantes não apenas porque causam infecção, mas também porque muitas delas protegem o nosso corpo contra algumas infecções, como as bactérias da pele, que protegem o nosso corpo contra a infecção de outras bactérias nocivas. E também as bactérias que vivem no nosso trato digestivo, que ajudam a gente não só a digerir os alimentos, como também a absorver os nutrientes desses alimentos. E essas bactérias elas são tão importantes que, caso a gente perca elas, como por exemplo quando a gente toma um antibiótico, que são remédios para combater infecções de bactérias, é muito importante a gente repor essas bactérias que a gente perdeu. Porque o antibiótico, quando ele faz a sua função, ele não seleciona as bactérias boas ou as ruins para matar, ele mata todas. Então, você acaba perdendo as bactérias que estão causando infecção e perdendo parte das suas bactérias da sua flora intestinal. Então, é importante você repor elas. Como é que você repõe? Você pode tomar um probiótico vendido em farmácia ou você pode fazer seu próprio probiótico, cultivando bactérias para repor sua flora intestinal, como, por exemplo, o kefir. Já cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, também são procariontes, óbvio, normalmente aquáticos e que são capazes de fazer fotossíntese. Apesar do nome algas azuis, tem muitos pesquisadores que contestam essa classificação, dizem que não são algas porque afinal são procariontes e não eucariontes. Quanto ao domínio árquea, também só tem um reino, as arqueobactérias. Nesse reino estão inclusos alguns dos seres que sobrevivem às condições mais extremas da Terra, que a gente chama de extremófilos. Alguns desses ambientes em que eles são capazes de sobreviver e que nenhum outro ser consegue sobreviver são as fontes quentes no Parque Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos. Também locais que têm muita salinidade ou muita acidez. Mas preste atenção, nem toda árquea é um extremófilo e nem todo extremófilo é uma árquea. Então fique atento a isso. Embora as árqueas sejam muito semelhantes às bactérias, afinal ambos são procariotos, geneticamente as árqueas são mais semelhantes aos eucariotos. Essa semelhança genética é inclusive uma evidência de que os eucariotos evoluíram a partir de alguma linhagem de árqueas. O último domínio é o domínio eucária. Nesse domínio estão todos os animais, obviamente, eucariontes. No domínio eucária estão os reinos protista ou protoctista, fungi, plante e animalia. No reino dos protistas estão inclusos todos os seres vivos eucariontes que não podem ser classificados nem como fungos, nem como plantas, nem como animais. Então, por esse motivo, é um reino bastante diverso, que tem seres vivos muito diferentes entre si, incluindo seres unicelulares e até alguns fotossintetizantes. Alguns protozoários que têm importância para os humanos são aqueles que causam doenças, como a doença de Chagas, a leishmaniose, a amebíase, a toxoplasmose, a malária e algumas outras. O reino fungi é muito fácil você ver no seu dia a dia.
como quando, por exemplo, você esquece algum alimento fora da geladeira e aquele alimento começa a se cobrir com uma camada fina e esbranquiçada, que ali são fungos. Obviamente, o reino fungi inclui todos os fungos, entre eles as leveduras, bolores e os cogumelos. Apesar de muito se parecerem com plantas, não confunda. Os fungos eles são heterótrofos, ou seja, eles não realizam fotossíntese, não produzem o próprio alimento. Inclusive, a forma com que eles utilizam para obter alimento acaba tornando os fungos importantes seres decompositores. Eles desempenham um papel ecológico muito grande como decompositores. E alguns podem ser unicelulares e outros pluricelulares. Outro exemplo de locais onde você pode encontrar fungos é no fermento do pão, que é composto de leveduras, que são pequenos fungos unicelulares, além dos cogumelos comestíveis, que muitas pessoas utilizam na sua alimentação. Mas eles também podem causar doenças, como por exemplo a frieira e a micose. O reino plant e animalia são bem mais fáceis de identificar, né? O reino plant inclui algumas algas e todas as plantas, tanto vasculares quanto avasculares. Com raríssimas exceções, dentro desse reino estão os seres autotróficos fotossintetizantes, ou seja, que obtêm alimento através da fotossíntese. O reino animalia, que inclui todos os animais, são dos seres eucariontes, heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento, e que possuem sistema nervoso. Esse reino, obviamente, como somos animais, é o reino que nos inclui. Aqui eu quero fazer uma observação. Você pode, nos seus estudos, acabar se deparando com alguma classificação que é diferente dessa que eu estou apresentando aqui. Mas não se preocupe que isso é perfeitamente normal. Isso acontece porque os taxonomistas estão constantemente tentando aprimorar o sistema de classificação biológica. E durante esse processo, alguns grupos mudam de lugar dentro dessa classificação. Ou mesmo novos grupos surgem e alguns grupos desaparecem. Então, dependendo da fonte que você utilizar, pode ser que a classificação que você encontre seja diferente dessa, mas não quer dizer que uma ou outra esteja errada. Apesar delas divergirem, elas só são apenas classificações diferentes.